Eu sou da amada igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Um bom dia aí para você que está nos ouvindo nessa manhã. Quero te convidar, querido, a entrar nessa presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Como é bom ter experiências com esse Deus maravilhoso. E é esse Deus que nós vamos exaltar e glorificar. E eu convido a você neste momento a fechar os seus olhos, a levar os seus pensamentos cativos ao Senhor neste momento. Não permita que nada tire a tua atenção ao Senhor neste momento. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos render o melhor a Ti nessa manhã. O nosso coração, ó Deus, está inteiramente diante do Teu altar. Sonda, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda e esquadrinha os corações. Senhor, neste momento, seja bem-vindo no meio da adoração do Teu povo. Seja bem-vindo, Senhor, em cada lar. Senhor, seja bem-vindo em cada família. Manifesta, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus clamamos, manifesta, Jesus. Queremos a Tua presença. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés,
Eu jamais serei o mesmo. Declare isso para você mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Aleluia. Sinta o toque do Senhor, querido, e tenha certeza que você nunca mais será o mesmo, porque Jesus Cristo transforma. Aleluia. O Senhor é libertador. Te adoramos, Jesus. Seja adorado, Pai, entre os louvores. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, em nosso meio. Tu és bem-vindo, Jesus. Faça aquilo que te apraz. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que está em teu coração nessa manhã. Sobre cada vida, sobre cada vida, sobre cada vida, que haja o sopro do Espírito de Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos porque esse é o desejo do nosso coração, sermos inundados pela tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
que já experimentou este grande amor, e você que sabe o que é essa presença maravilhosa e gloriosa do Senhor na tua vida. Talvez nós estejamos ministrando para você que está longe dos caminhos do Senhor, e talvez nessa manhã o Senhor está dizendo: filho, minha filha, é na minha presença que eu quero você. Eu quero ceiar contigo. Eu quero ceiar contigo. Eu quero ceiar contigo. Como é bom ter a presença do Senhor todos os dias perto das nossas vidas. É quando nem vemos que o Senhor nos protege. É quando estamos a caminho da rua e um acidente estava para acontecer, mas a mão poderosa do Senhor te segurou. Aleluia! É isso que o Senhor quer com você. O Senhor quer fazer maravilhas na tua vida. Não fique longe da presença dEle, meu amado. Retorne para os braços do Senhor. Retorne para os braços do Senhor, porque o Senhor tem muito mais contigo. O Senhor tem muito mais para você. Continuar adorando ao Senhor. Neste momento é um momento que fazemos especialmente para isso, de entregas e dízimos de ofertas. Querido, aí no rodapé do teu vídeo vai estar o número da agência para que você possa depositar a tua oferta e o teu dízimo ao Senhor. E aqui na sede da nossa igreja, todas terças e quintas, das 19 horas às 20 horas, os tesoureiros, os nossos irmãos ficam aqui para recolher o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com muita alegria, a um Deus que não tem deixado nada faltar nas nossas vidas, a um Deus que tem sido muito presente. E é esse Deus que nós adoramos, é este Deus que nós bendizemos. Todavia nos alegraremos em Ti, Senhor. Independente da situação, independente de escassez, independente de abundância, é o Senhor que nós bendizemos. Eu tenho um Deus que não vai deixar
entregamos, ó Deus, ao Senhor tudo que é dado ao Senhor por direito. Ó Deus, eu quero pedir uma bênção muito especial sobre a vida de cada um daqueles que mesmo em tempos difíceis, ó Deus, e talvez mesmo com salário reduzido, ó Pai, tem sido fiel ao Senhor. Graça te damos por essas vidas e pedimos, ó Deus, que o Senhor nunca deixe nada faltar, porque eu sei que o Senhor já tem cumprido isso na vida de cada um deles, porque aqueles que experimentam ser fiéis ao Senhor, de nada tem falta. Nós te agradecemos por tudo, pela tua majestade, ó Deus, pela tua gloriosa presença em nosso meio. Te exaltamos, Espírito de Deus, te exaltamos, te exaltamos. Aleluia, glória a Deus.
Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos felizes de juntos, mais um domingo pela manhã, podermos compartilhar esse tempo da Palavra de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Queremos louvar ao Senhor por esta semana que se inicia. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Por isso, começarmos antes de qualquer coisa buscando a presença do Senhor é para nós um motivo de determinação, porque assim a palavra diz, né? Buscai antes ou buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quero louvar a Deus pela sua fidelidade, dos seus compromissos com a igreja. Continuamos orando para que em breve possamos estar de volta, mesmo com restrições, né? Estamos crendo que muitos vislumbres, possibilidades de cura desse vírus já estão hoje sendo prenunciados, né? Então, nós vamos orar ao nosso Pai Celestial e ouvirmos a palavra dele para esta manhã de domingo. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, juntos como igreja, através das redes sociais, recebermos o compartilhamento da tua palavra. Pedimos que a tua unção venha sobre nós e que esta palavra ecoe no nosso espírito, na nossa alma. E, ó Deus, penetre até essa divisão ali onde o milagre acontece, onde os nossos sofismas são quebrados, para que possamos crescer como seres espirituais, como filhos de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela semana que vencemos ontem e por esta nova semana que começa hoje. Queremos consagrá-la ao Senhor, pedir a tua bênção, pedir a tua intervenção, pedir a tua direção e a tua presença, porque sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, continuamos orando pela vida do pastor Francisco, pela vida do irmão Gilson. Ó Deus, suplicamos por aqueles que conhecemos, que temos ouvido falar, que estão lutando também. Quero colocar diante do Senhor o nosso irmão Eric, Tiago, que estão positivos para a Covid, mas estão bem. Que o Senhor esteja garantindo, ó Deus, a sua entrada e a sua saída, conclamando sobre eles a tua bênção descrita na tua palavra, que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansam. Por isso, pedimos assim os teus cuidados santos e sobre nós, ó Deus, as tuas misericórdias. E te louvamos porque elas têm se renovado e a razão de estarmos vivos é exatamente esta. Ó Deus, abençoe a vida de cada família, onde essa palavra chegar, que seja transformada pela unção do teu Espírito numa bênção, que o Senhor esteja falando a Deus de maneira individual, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, quero trazer uma palavra para você nesta manhã sobre esse tempo que temos vivido nos vieses espirituais, né? Olhando para o nosso tempo e olhando para a palavra de Deus com uma perspectiva extremamente espiritual. E o tema que eu quero tratar com você é uma letargia perigosa. Uma letargia perigosa. O texto é Salmos, capítulo 47, verso 8, que diz assim: Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Então eu quero que você esteja atento no verbo, né? A Bíblia diz assim: Deus reina, tempo presente, sobre as nações. Deus está, tempo presente, assentado em seu trono, né? Então significa dizer que a ação de Deus, ela é iminente sobre nós. Deus não está morto, Deus não está longe, Deus não está afastado, Deus reina. O segundo texto que eu quero ler é Romanos 13, 11, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 11, diz assim: façam isso
compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando vivemos um tempo tão desafiador e assustador como este, paira sempre uma dúvida sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a mente humana. Será que isso tem controle? Será que isso veio de onde? Será que Deus está vendo? Será que Deus existe? Né? O medo, o terror faz com que se questione até o domínio de Deus. Isso tem acontecido na vida de muita gente, né? Eu já falei isso aqui, também já dei uma palavra sobre isso, que é nesse momento que a gente define quem é quem crê e quem não crê, né? Neste momento, isso tem gerado desânimo em muitos e uma certa letargia espiritual, né? Neste momento, a fé de todo ser humano é posta em teste. A igreja, por exemplo, tem ido por um caminho muito perigoso, um afastamento sutil, demoníaco, se tornando um corpo sem defesas, apto à destruição da fé. A igreja tem hoje se misturado muito com o mundo, né? Olhado muito para o mundo, tendo as referências muito seculares, e isso tem gerado uma apostasia muito grande, né? O isolamento e divisão, aliás, a igreja, o isolamento e a divisão são estratégias de abate no reino espiritual. Primeiro, quando o leão quer atacar a manada de búfalo, ele isola aquele indivíduo, né? E cercam eles, tiram da manada e depois eles abatem. Então, isolamento e divisão são estratégias de abate. E Satanás é tido como um leão. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que diz assim: estejam alertas e vigiem. Né? Isso é hoje. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o vosso adversário, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o momento que nós estamos vivendo de isolamento social, ele também é perigoso porquanto muitos, estando só, se enfraquecem. Porque quando nós estamos juntos, eu vou falar isso aqui, né? Na verdade, o que se está estabelecido hoje é que os líderes espirituais andam competindo uns com os outros como se fossem de reinos diferentes, devido à ganância e à cegueira espiritual. Há, na verdade, uma guerra de tronos estabelecidas nos corações e nas mentes das pessoas, e essas coisas são eminentemente espirituais. E aí é bem interessante a gente pensar o seguinte, em termos de isolamento, quando nós somos igreja, nós somos soldados. Quando nós somos a igreja, nós somos um exército. Então, enquanto eu estou viajando, eu sou igreja. Quando eu estou na comunidade de fé, eu sou a igreja, né? Enquanto como igreja eu sou vulnerável, né? Como quando eu sou a igreja, eu sou imbatível. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, todas as vezes que nós estamos juntos, como nós estamos agora compartilhando a palavra, nós estamos nos fortalecendo, né? A palavra sempre nos incitou a isso, a estarmos fortalecidos. O apóstolo Paulo, se tivesse internet naquela época, seria muito mais fácil para ele pastorear muitos que ele pastoreava por cartas. E muitas dessas cartas
foram absorvidas no cânon bíblico, exatamente trazendo para nós hoje o que são preceitos espirituais maravilhosos, né? Que foram escritos naquele tempo. Nós estamos isolados e por isso nós damos graças a Deus pelas redes sociais, quando nós podemos compartilhar essa facilidade da interação e amenizar a solidão do corpo, porque Deus disse que a solidão é destrutiva e perigosa para o homem. Desde o início, na criação do homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. O homem não nasceu para viver só. O cristão, quando fica só, ele se torna mais fraco. E hoje nós estamos alertando você quanto a essa letargia perigosa que tem sido um momento assim propício para que isso aconteça na mente de muita gente. A intenção de Deus com o mundo é a mesma que ele tinha com Jerusalém. Há um texto em Mateus capítulo 23, verso 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esta é a proposta e esse é o apelo de Deus hoje para você também, para o mundo hoje, né? E ele está dizendo, troca Jerusalém, coloca seu nome, ele está dizendo: quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas e proteger você, como uma galinha protege os seus pintinhos. Eu vou te falar, eu fui criado na roça, então sei quando uma galinha choca e ela tira os pintinhos, né? Ela fica brava. Esses dias eu vi um vídeo aí na internet de uma galinha enfrentando uma cobra enorme para poder proteger os seus filhotes, né? Então Deus usa essa figura de galinha porque ela abre as asas e assim, tinha galinhas que tinha 10 pintinhos e ela conseguia colocar 10 pintinhos debaixo dela ali, né? E a palavra de Deus hoje, ela é direcionada para você que ainda não se colocou debaixo das asas. No Salmo 91, salmo muito conhecido, principalmente pelos católicos, e diz lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa, né? É exatamente essa figura de proteção que Deus quer oferecer para aqueles que creem. Mas o final do texto de Mateus 23, 37 diz: mas vocês não quiseram. Quem quer está dentro. Quem não quer está desprotegido. Com isso, nós temos alguns fatos que não podemos, enquanto igreja, nos esquecer. Isaías 52, de 1 a 3, diz assim: desperte, desperte, Sião, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. Está falando naquele momento em que Jerusalém seria aprisionada, destruída, né? Então, está falando aqui para se livrar das correntes em seu pescoço e chama a cidade de Jerusalém, o povo de Jerusalém, de cativo. Durante muito tempo nós vimos o quanto muitas pessoas foram e estão cativas no mundo espiritual. Durante essa semana que passou, na quarta-feira, nós ouvimos um sermão sobre a Bíblia, né? Alguns tiveram acesso
quando compara a Bíblia com o espelho, né? E o espelho é aquilo que mostra ou que reflete o que verdadeiramente nós somos. O espelho não inventa, o espelho não cria, o espelho não adorna, ele mostra nua e crua a imagem que é refletida na sua frente. E falamos sobre a palavra de Deus, com quanto ela mostra os pecados e a deterioração humana, ela também mostra a saída para isso, né? E por isso essa letargia, ela é hoje perigosa nos nossos tempos, porque é chegado o final dos tempos e essa é uma palavra de alerta para você, para ficar ligado, para ficar antenado. Quando o texto de Isaías começa, ele fica assim: desperta, desperta, acorda, né? E Deus está chamando a gente com aquela voz mansa e meiga, como também falei na quarta-feira, que eu me lembrei do meu pai quando me chamava de madrugada, né? É exatamente isso. Deus está nos chamando. Desperta, fica acordado, fica ligado, porque esse é o tempo em que um sonífero será derramado sobre as gerações, um gás sonífero que será expandido, que muitas pessoas vão respirar e dormir. Espiritualmente falando, já tem muita gente assim. Já tem muita gente perdida. Já tem muita gente que apostatou da fé. Fica ligado, fica antenado, porque a brasa fora do braseiro vira carvão rapidinho. Tem muita gente virando carvão nesse tempo. Porque a brasa, ela, quando apaga o fogo, ela só vai virar cinza. Do carvão vira cinza. Fica ligado, fica antenado. Porque a palavra para nós nessa manhã de domingo é estar alerta. Fica ligado, fica antenado. O Senhor Deus está falando, o Senhor está passando, o Senhor está nos avisando. E do nada Ele vai voltar. Quando se menos espera. Por isso a palavra nessa manhã. E o reflexo sobre a palavra de Deus sendo espelho é que o reflexo de nosso tempo é exatamente de uma letargia espiritual avassaladora. Letargia significa estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono, do qual a pessoa pode ser despertada. Apatia, desinteresse. E a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que um dos grandes, aliás, o grande causador dessa letargia é o inimigo das nossas almas, que não é digno de ter o seu nome mencionado. Diz assim o texto: o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos. Igreja Batista da Paz, Igreja de Jesus Cristo espalhada pelos 4 cantos da terra, fiquem alerta, desperta, desperta. Por isso a palavra do profeta Isaías é exatamente esta. Seria como: acorda, acorda, se liga, vamos lá, fica atento. Uma geração sendo chamada para um despertamento espiritual nesse tempo calamitoso e perigoso. Mas o que nos alegra é que a promessa no final do texto é de resgate para quem é o seu povo escolhido. O perigo é que Jesus está voltando e o alerta fala desta apostasia em que no ato do seu retorno o povo estava ocupado com muitas coisas que não tem valor eterno. Lembra que eu já falei isso aqui? Nós estamos gastando nosso tempo com muitas coisas que não têm valor eterno. O povo da época de Noé estava vivendo assim, uma geração em degradação, né, humana. E em Gênesis capítulo 7, verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. O resto, Noé, eu vou destruir. O resto, Noé, se perdeu. O resto, Noé, entrou em apostasia. O resto, Noé, começou por uma letargia, um sono espiritual. A gente observa, então, de acordo com a realidade do povo daquela época de Noé,
Qual era a realidade do povo, né? O que estava acontecendo quando veio o dilúvio, naquele momento que foi destruído? Na cidade de Sodoma e Gomorra, o que estava acontecendo naquele momento com aquele povo quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Será que aquelas coisas que estavam acontecendo naquele tempo estão acontecendo no nosso tempo? É importante a gente, então, fazer essa analogia. E aí eu estou pontuando algumas coisas aqui para a gente poder entender o que estava acontecendo. A primeira coisa era o nascimento de grandes metrópoles. A Bíblia diz em Gênesis 4:17 que Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque. Essa foi uma das primeiras cidades. 2. O que estava acontecendo naquele momento? Dias da valorização da música. Muita música, popularidade da música. No verso 21 diz assim: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. 3, dias do avanço tecnológico. Capítulo 4, verso 22, a parte A. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. 3, dias de imoralidade, e aqui é o ponto-chave. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, é o que mais gerou ira no coração de Deus, tanto no povo que estava contemporâneo de Noé, quanto em Sodoma e Gomorra. Capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhos e filhas de Deus, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Começou-se ali então a delimitar o tempo da raça humana, né, estabelecido por Deus, exatamente porque Deus percebeu que o homem se tornou perverso, né? E a Bíblia nesse texto diz: por causa da perversidade do homem se estabeleceu limite na sua vida. 5, naquele tempo quando o povo foi destruído também, na época de Noé, eram dias de maldade. Capítulo 6, verso 5, diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Parece hoje, não é verdade? Parece hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que a gente pode fazer uma analogia, uma avaliação, entender que nós vamos ver claramente, né, que de acordo com Mateus 24, quando Jesus voltar, a terra estará corrompida. E nunca se viu tanta corrupção, nunca se viu tanta incerteza. Essa semana eu estava conversando com uma médica amiga minha, cujo esposo está internado, e aí eu estava falando com ela como nós estamos nos sentindo injustiçados, vulneráveis, né? E aí me lembro sempre daquela palavra de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão consolados. Nossa alma está clamando por justiça. Quanta injustiça, quanta maldade, né? E os dias então da destruição era contemplado por Deus com a perversidade do homem. Dias também de degeneração natural na terra, né? A gente percebe isso também, vulcões, terremotos. E o texto é capítulo 6, do verso 7 ao verso 12, diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, também os animais, grandes e pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência
E esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então Deus resolve e diz para Noé: vou destruir tudo, cara. Entendeu? Pega uma arca, bota a sua família, porque eu vou destruir tudo. Né? E a Bíblia diz que no final dos tempos assim também será. Também eram dias de violência. Capítulo 4, verso 23 diz: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Era um tempo de muita violência. Nosso tempo nunca houve tanta violência, nunca houve tanta matança, né? Hoje, pela Covid, mas muito mais ainda, já vemos de tanto tempo quantas pessoas. Houve uma época que a nossa cidade tinha 1 morto por dia, era um negócio tenebroso, né? Uma violência descabida, sem controle. E é o que nós temos visto, nós estamos aterrorizados. E esse é o tempo do prenúncio da volta de Jesus e tem gerado no coração humano, então, uma letargia espiritual. Os sentimentos de Deus quanto às gerações apóstatas eram as seguintes: ele sofria com a degradação da criação. Capítulo 6, versos 6 e 7, o coração de Deus, então, sofria por ver a sua criação daquele jeito. Diz o texto: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Deus intenta trazer o juízo naquele momento exatamente porque aquilo tudo que ele tinha feito, que no início ele disse que era tão bom, agora traz para ele descontentamento. Deus provê a salvação final aos que ouvirem a sua voz. Capítulo 6, verso 18, evidentemente, que esta é a história de Noé, diz o texto. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus e foi o único que foi salvo daquele momento de catástrofe, exatamente porque Deus o achou em integridade. Deus vê no coração, ele conhece o nosso coração. O que Deus espera então desta geração do juízo? Que recorramos à justiça, à integridade e à confiança. Capítulo 6, verso 9 de Gênesis diz: esta é a história então de Noé. Ele era um homem justo e íntegro, por isso atraiu a misericórdia do Senhor. Uma vida de santidade e uma vida de comunhão atrai a visão santa, boa e pura de Deus sobre a vida da raça humana. A letargia moral que tanto nos assola nesta geração continuará fazendo vítimas enquanto não atentarmos para os caminhos de Deus. Talvez a pandemia e as ameaças vindouras nesse tempo sejam esse momento para despertar o povo de Deus, fazendo com que a gente acorde, fazendo com que a gente tenha mais intimidade. Eu conversava com alguém essa semana também, que disse assim: pastor, para mim foi um tempo de me voltar mais para Deus, foi um tempo de orar mais, foi um tempo de chorar na presença de Deus. Esse tempo também serviu para mim, apesar da ameaça dessa praga, mas Deus me chamou de volta e eu pude então reconstruir, realinhar, renovar a minha aliança com o Senhor. Pedir perdão pelos meus pecados. Sabe,
às vezes a gente precisa tomar algum susto para a gente tomar uma medida mais drástica na nossa história. Eu espero que você não precise viver mais susto do que isso. Estamos apavorados, sim, né? Um amigo me compartilhou essa semana que desembarcou normal, fez exame normal, passou aqui 21 dias, quando foi fazer o exame de novo para embarcar, e deu positivo, né? E ele falou: pastor, eu só fui ao supermercado, só fui em farmácia e só fui pagar a conta, mais nada, não fiz nada demais, fiquei em casa o tempo todo. Então é assustador mesmo, né? Mas mais assustador ainda é o fato a gente estar se desligando, se desconectando de Deus, porque essa letargia ela é satânica. O grande perigo é que estamos operosos em nossa vida secular e estagnados em nossa vida espiritual. Temos feito muitas coisas na vida secular, muitos empreendimentos no intento de ganhar mais, de viver mais, de fazermos tantas coisas, mas a vida espiritual anda fraquejada. E isso é uma letargia espiritual. Estamos moralmente adormecidos diante da desastrosa realidade humana e não podemos continuar desse jeito. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos nos valer do que a palavra de Deus diz. Porque assim como não desistimos de acordar os nossos adolescentes para uma aula matinal com tanta insistência, Deus se esforça para nos despertar. Porque não tem coisa pior do que você tentar acordar um adolescente de manhã cedo com frio para ele assistir aula na internet. Você que é pai e mãe sabe do que eu estou falando, né? Mas Deus não desiste de nos acordar. Deus não desiste de nos tirar desse sono profundo espiritual que muita gente está mergulhado. Ei, fica ligado, presta atenção. O gás, o sonífero da letargia espiritual, ele é invisível, a gente não percebe. E ele também é sorrateiro, como diz a palavra de Deus, né? E nós estamos sendo atingidos por ele, entrando em sono profundo, e quando você acorda, você está incrédulo. Muita gente afastada da igreja. Então essa palavra é de despertamento espiritual. Essa é a palavra para hoje. Em Efésios, capítulo 5, verso 14, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mais uma vez, Efésios 5, 14, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que a luz do Senhor Jesus resplandeça sobre a sua vida, resplandeça sobre a sua família, resplandeça sobre a sua geração, e que você seja como espelho para Ele, agora numa visão diferente, para refletir, reluzir a luz de Jesus na sua vida e na sua história. Sejamos embaixadores do reino de Deus, onde nós estivermos. Que o Senhor Deus esteja te ajudando nessa semana, que em nome de Jesus será a última semana para vivermos afastados do templo, porque eu sei que vai acontecer algumas coisas, que Deus está operando e nós cremos que Deus está trabalhando. Continue orando pelo pastor Francisco, continue orando pelo nosso irmão Gilson e todos da nossa família, né? O grupo de oração lá está bombando. Vamos continuar intercedendo, porque a nossa parte é crer que o Senhor Deus opera maravilhas e Ele trabalha por nós que esperamos nele. Pai querido, louvado seja o teu nome, entregamos a Ti esta palavra e que ela seja, ó Deus, despertadora e por despertamento, alcançando corações que estão sedentos e carentes da Tua presença e da Tua luz. Abençoe, Senhor Deus, essa casa, essa família, sustenta, Senhor Deus, nossas vidas espirituais e não nos deixe fraquejar. Por favor, não nos deixe afastar de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és o amado da nossa alma, Tu és o nosso Redentor amado. A Ti louvamos e honramos, agradecidos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.